O presidente Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão planejando se encontrar enquanto participam da cúpula da OTAN em Haia, apoiando uma nova meta de gastos com defesa de 5% do produto interno bruto. A medida, impulsionada pela pressão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, reflete os medos crescentes sobre a Rússia alimentados por sua guerra na Ucrânia. O líder ucraniano diz que suas equipes ainda estão trabalhando nos detalhes. Fontes dizem que a reunião se concentrará em sanções contra a Rússia e ajuda militar para Kiev. Agora, a cúpula da OTAN foi realmente uma péssima notícia para a Rússia e Putin. A OTAN concordou em aumentar seus gastos para 5% do produto interno bruto. Quase todos os países concordaram com isso, exceto a Espanha. Também tivemos o presidente Trump finalmente reconhecer que Putin tem ambições de tomar a Ucrânia e mais. Estamos dizendo isso desde o início desta guerra. Putin quer reconstruir a União Soviética. E agora até mesmo o presidente Trump está concordando com esse fato. E claro, por causa disso, cada vez mais países estão intensificando sua ajuda à Ucrânia. Não são apenas os principais países europeus e os Estados Unidos. Mais países estão fornecendo ajuda. E isso significa que a Rússia está em pânico. Putin está em pânico. Começando, é claro, com um dos clipes mais poderosos que já vi. Aqui temos uma jornalista ucraniana cujo marido está realmente lutando na guerra, pedindo ajuda ao presidente Trump. Vamos assistir a este clipe. Camisa branca. Oh, ela está toda animada. Então, um BBC News ucraniano, Onde você está? de onde eu sou, da Ucrânia. Então, minha pergunta para você é se os Estados Unidos da América estão prontos para vender sistemas de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia. Sabemos que a Rússia tem atacado a Ucrânia com muita intensidade agora. Você está morando agora na Ucrânia? Meu marido está lá. Uau, eu posso ver que você é muito, sabe, é incrível. E eu com as crianças. Estou em Varsóvia, na verdade, porque ele queria que eu estivesse. Seu marido é um soldado agora? Ele está lá agora? Sim. Uau, isso é pesado, certo? Isso é difícil. E você está morando aqui? Em Varsóvia. E você é um repórter? Eu só. Bom, então, deixe-me apenas dizer, eles querem ter os mísseis, antimísseis, ok, como eles chamam, os patriotas, e vamos ver se podemos disponibilizar alguns, você sabe, eles são muito difíceis de conseguir, nós também precisamos deles, estávamos fornecendo a Israel e eles são muito eficazes, 100% eficazes, difícil de acreditar quão eficazes. E eles querem isso mais do que qualquer outra coisa, como você provavelmente sabe. Essa é uma pergunta muito boa e eu desejo a você muita sorte, quero dizer. Eu posso ver que é muito perturbador para você. É aqui que é importante lembrar a todos que agora temos um acordo de minerais com a Ucrânia. E além disso, esta é a Ucrânia comprando nossas armas. Comprando nossas defesas aéreas, enquanto somos capazes de destruir o exército russo, destruir a força aérea russa. Este é o melhor cenário agora. Não estamos apenas ajudando a Ucrânia porque assinamos algum acordo 20 anos atrás, o que deveríamos porque assinamos aquele acordo em 1994, quando a Ucrânia desistiu de suas armas nucleares. Mas agora temos um interesse investido porque somos parceiros de negócios com a Ucrânia no aço mineral e, além disso, a Ucrânia está nos pagando pelas armas que estão recebendo. Isso não é ajuda gratuita e é ótimo para a economia dos Estados Unidos da América, é ótimo para a defesa da Ucrânia e é uma má notícia para a Rússia. Esperamos ver cada vez mais americanos apoiando a soberania ucraniana e entendendo por que os Estados Unidos da América devem continuar a apoiar a Ucrânia. Outra coisa importante que vimos na cúpula da OTAN foi o presidente Trump finalmente reconhecer que entende a importância da OTAN. Ele entende por que é necessário para deter a agressão russa. E ele realmente admitiu isso publicamente. Então, vamos assistir a este clipe. Mas antes de entrarmos nisso, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Toda vez que fazemos um vídeo sobre a OTAN ou a Rússia, bots russos estão em nossos comentários e baixam o vídeo para matar seu alcance. Então, seus likes e inscrições realmente nos ajudam. Agora, vamos reproduzir este clipe. Quando eu vim para cá, eu vim para cá porque era algo que eu deveria estar fazendo, mas saí daqui um pouco diferente. Eu disse, eu assisti os líderes desses países se levantarem e o amor e a paixão que eles mostraram por seu país foi inacreditável. Eu nunca vi nada parecido.
Eles querem proteger seu país e precisam dos Estados Unidos, e sem os Estados Unidos não será a mesma coisa. Foi realmente emocionante vê-lo. E quando eu estava ao redor daquela mesa, era um bom grupo de pessoas. Foi ótimo, e eu saí daqui de forma diferente. Eu saí daqui dizendo que essas pessoas realmente amam seus países, não é uma enganação. E estamos aqui para ajudá-los a proteger o país deles. Agora, se eu tivesse que adivinhar, uma das maiores razões para o presidente Trump mudar de ideia é porque a OTAN finalmente concordou em aumentar seus gastos para 5% do produto interno bruto para cada país. Se vocês se lembram, em seu primeiro mandato, ele foi quem pressionou por um gasto de 2%. Muitos dos países nunca realmente atingiram essa meta. Isso foi estabelecido em 2014, e é por isso que os Estados Unidos da América tiveram que ameaçar várias vezes se retirar da OTAN, porque muitas administrações dos Estados Unidos da América acreditavam que nem todos estavam fazendo a sua parte, na verdade. Este é apenas o número do ano passado, e ainda tínhamos alguns países que não estavam gastando os 2% exigidos. E como você pode ver, os países próximos à fronteira russa estavam superando muito essa meta, porque sabem que a verdadeira ameaça é a Rússia. E só existem duas maneiras de ter paz com a Rússia: dissuasão ou rendição. Não há meio termo. Bem, agora a OTAN concordou com um gasto de 5%. E aqui estão mais detalhes. Os Estados-membros da OTAN concordaram em aumentar os gastos com defesa, devido à ameaça de longo prazo representada pela Rússia, a segurança euro-atlântica e a persistente ameaça do terrorismo. A declaração conjunta afirma que os aliados destinarão pelo menos 3,5% do produto interno bruto anualmente para suprir as principais necessidades de defesa e 1,5% para proteger a infraestrutura crítica, garantir a preparação civil e desencadear inovação e fortalecer a base industrial de defesa. Os aliados afirmam seu compromisso soberano duradouro de fornecer apoio à Ucrânia, cuja segurança contribui para a nossa, e para esse fim, incluirá contribuições diretas para a defesa da Ucrânia e sua indústria de defesa ao calcular os gastos com defesa dos aliados. Aqui está o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, dizendo o que ele pensa sobre tudo isso. Você trocou opiniões sobre Vladimir Putin e o Sr. Trump parece estar em termos bastante amigáveis com ele. Seria interessante ouvir o que você falou sobre ele. Eu não mudei minhas opiniões sobre Vladimir Putin. Eu não confio no cara. E claro, eu tive muitos contatos com ele pessoalmente quando tivemos uma situação terrível com o voo Malaysia Airlines. 17, o voo da companhia aérea Malaysia Airlines, 17, sendo abatido do ar pela Rússia em julho de 2014. E Putin me dizendo que ele não estava presente no Donbass e que ele não tinha envolvimento na Ucrânia. E isso eram todas mentiras, nós sabemos disso. Como você acha que Vladimir Putin vai encarar essa cúpula da OTAN em Haia e os compromissos sendo feitos entre os 8 aliados da OTAN? Quer dizer, olha o que Putin conseguiu. Ele queria dividir o Ocidente. E agora Finlândia e Suécia se juntaram à OTAN. Ele queria dividir o Ocidente. E agora nos comprometemos com uma meta de gastos. Então ele não pode estar muito feliz. E ele não deveria estar muito feliz. Agora, outro grande foco da cúpula da OTAN foram os ataques dos Estados Unidos da América ao Irã e às instalações nucleares iranianas. E, para surpresa de muitos, foi apoiado pela OTAN. Porque no final do dia, como disse a chanceler alemã, após os ataques, não tínhamos boas opções. O Irã estava caminhando para as armas nucleares e o mundo não podia se dar ao luxo de permitir que o regime iraniano tivesse armas nucleares. E é por isso que tivemos que fazer algo. Então, o que os Estados Unidos da América fizeram foi a melhor opção possível. Agora, chegaremos a isso em apenas um segundo. Mas outra coisa importante que vimos na OTAN foi que a Rússia não recebeu nenhum alívio ou reconhecimento. O comunicado final vinculou o aumento dos gastos à guerra na Ucrânia. Nenhum país da OTAN o bloqueou. A Rússia permaneceu isolada, com até mesmo a Hungria e a Eslováquia evitando declarações pró-russas. Os líderes da União Europeia, especialmente a Alemanha, França, Itália, evitam uma briga sobre entrega de armas e sanções, mantendo a Ucrânia fora da agenda principal. Em vez disso, eles canalizam apoio através da instalação de 50 bilhões de euros da União Europeia na Ucrânia, protegendo a unidade da OTAN enquanto ainda armam a Ucrânia. A seguir, temos o primeiro-ministro da Itália dizendo que os Estados Unidos da América precisam agir na guerra da Ucrânia da mesma forma que agiram na guerra do Irã e Israel.
Assim como o Irã não pôde simplesmente sair impune por financiar terroristas em todo o Oriente Médio, a Rússia não deveria poder sair impune por invadir um país soberano. Vamos ouvir a declaração. Como vocês sabem, nosso objetivo é alcançar negociações sobre um acordo nuclear iraniano entre o Irã e os Estados Unidos. Falei sobre isso ontem com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a quem eu disse e reiterei hoje em meu discurso na Assembleia Plenária da OTAN que a mesma determinação é necessária para alcançar 2 outros importantes cessar-fogos, um na Ucrânia, onde a Rússia não parece querer avançar, muito pelo contrário, e em Gaza, onde, como já disse muitas vezes, a situação é insustentável. Outra declaração que Putin provavelmente não queria ouvir foi o presidente Trump finalmente reconhecendo que Putin tem ambições territoriais além da Ucrânia. Como temos dito neste canal há muitos anos, Putin quer reconstruir a União Soviética. Ele chamou o colapso da União Soviética de maior estratégia do século XX e agora ele quer que seu legado seja o líder russo que a reconstrói. Bem, adivinhe, o mundo está muito mais preparado agora do que estava após a Segunda Guerra Mundial e não acho que Putin conseguirá realizar seu sonho. Esta é a declaração que o presidente Trump disse. Você mencionou o General Kane, seu chefe de gabinete? Ele disse que o senhor Putin tem ambições territoriais além da Ucrânia. Você vê isso da mesma maneira? É possível, quer dizer, é possível. Eu sei de uma coisa, ele gostaria de resolver, ele gostaria de sair dessa situação. É uma bagunça para ele. Não, eu considero uma pessoa que eu acho foi mal orientada. Estou muito surpreso, na verdade. Eu pensei que teríamos resolvido isso facilmente. Eu resolvi 4 deles enquanto isso. Mas ele ligou e disse, sabe, ele está próximo do Irã. Ele gostaria de nos ajudar a conseguir um acordo. Eu disse, não, você me ajuda a conseguir um acordo com você, com a Rússia, e acho que vamos fazer isso também. E para reforçar seu compromisso de proteger os aliados da OTAN e outros países europeus, o presidente Trump reafirmou o compromisso dos Estados Unidos da América com o artigo 5, o artigo 5 da OTAN que diz: um ataque a um é um ataque a todos. Senhor presidente, você disse que iria esclarecer sua posição sobre o artigo 5 ontem. Isso é algo que você pode explicar? Eu apoio, é por isso que estou aqui. Se eu não o apoiasse, não estaria aqui. Então você defenderia países mesmo se eles... Bem, o que eu acabei de dizer, sim, claro, por que eu estaria aqui? Agora, claro, como eu mencionei, a Ucrânia não era o foco principal, não estava na pauta principal da cúpula. Mas isso também não significa que não foi discutido de todo. Tivemos a presença do presidente ucraniano Zelensky. Finalmente usou um terno, como muitos nos Estados Unidos da América vinham reclamando. Eu não entendo o motivo das reclamações. Seu país está em guerra e ele disse que, até que essa guerra termine, ele vai se vestir como os soldados estão se vestindo enquanto lutam contra a insensata invasão russa. Mas estamos nos desviando do assunto. Aqui o presidente Trump fala sobre seu encontro com Zelensky, então vamos ouvir. Acho que você acabou de ter uma reunião com o presidente Zelensky. Você discutiu algum cessar-fogo neste conflito russo-ucraniano? Não, eu só queria saber como ele está. Foi muito bom, na verdade, sabe? Tivemos momentos difíceis, mas às vezes ele não poderia ter sido mais gentil. Acho que ele gostaria de ver um fim para isso. Eu também, acho que o que eu tirei da reunião não poderia ter sido mais agradável, mas eu tirei da reunião que ele gostaria de ver isso acabar. Acho que é um ótimo momento para acabar. Vou falar com Vladimir Putin para ver se podemos encerrar isso. Olha, essas são pessoas corajosas, estão lutando nessas guerras em todos os lugares. Sabe, eu tive uma boa reunião com Zelensky. Ele também está lutando uma batalha corajosa. É uma batalha difícil. Os Estados Unidos contribuirão com mais dinheiro para a defesa da Ucrânia este ano para os 5 bilhões de dólares que os aliados estão dando? Quanto ao dinheiro indo, vamos ver o que acontece. Há muito espírito. Olha, Vladimir Putin realmente tem que acabar com essa guerra. Agora, aqui também temos a declaração do presidente Zelensky sobre como foi essa reunião. Tem alguns detalhes interessantes, então eu queria compartilhar com vocês. Tive uma boa reunião com o presidente dos Estados Unidos da América em Haia. Parabenizei o presidente Trump pela operação bem-sucedida no Oriente Médio. É importante que as ações dos Estados Unidos da América tenham enfraquecido não apenas o seu programa nuclear, mas também a sua capacidade de proteção por drones. Continuaremos de olho na situação. Agora, a razão pela qual o presidente Zelensky menciona isso é que, como muitos de vocês já devem saber, a Rússia tem usado muitos drones Sahel, e esses drones estão vindo do Irã. Bem, adivinha?
Agora, o Irã está um pouco ocupado demais reconstruindo seu governo e suas fábricas e coisas assim que foram destruídas por ataques israelenses. Então, é altamente possível que a Rússia sofra nas linhas de frente porque eles não têm o apoio iraniano. Eles não têm os drones iranianos de que eram tão dependentes. Definitivamente, boas notícias para a Ucrânia. Vamos continuar com a declaração. Discutimos a proteção do nosso povo com o presidente. Primeiro e mais importante, a compra, importante ressaltar, isto é compra, não ajuda, de sistemas de defesa aérea americanos para proteger nossas cidades, nosso povo, igrejas e infraestrutura. A Ucrânia está pronta para comprar este equipamento e apoiar os fabricantes de armas americanos. A Europa pode ajudar. Também discutimos a possibilidade de coprodução de drones. Podemos nos fortalecer mutuamente. Agora, é importante destacar as capacidades ucranianas com drones. E vamos abordar isso em um segundo. A Ucrânia está agora produzindo quase 2 milhões de drones. É um dos países mais experientes quando se trata de guerra com drones. Afinal, eles têm experimentado isso nos últimos 3 anos. Mais de 3 anos, na verdade. E além disso, eles estão dominando completamente as produções russas e a inovação russa. A Rússia não consegue acompanhar a inovação ucraniana no setor de drones. E é exatamente por isso que, mesmo com um exército muito maior, a Rússia está quase não fazendo nenhum progresso nas linhas de frente. Mas, de qualquer forma, vamos voltar à declaração. Eu também informei o presidente sobre como foi a reunião das equipes técnicas em Istambul, bem como as trocas de prisioneiros e os caídos. A Rússia entregou os corpos de suas próprias tropas. Exames forenses estão sendo realizados em Kiev para identificar seus parentes. Falamos sobre a situação no campo de batalha. Putin definitivamente não está vencendo. Apresentei ao presidente fatos sobre o que realmente está acontecendo no terreno. Obrigado pela reunião e pelo seu apoio. Sou grato pelas palavras verdadeiramente gentis sobre nosso povo. Continuaremos trabalhando. Agora, vamos chegar às declarações feitas pelo secretário de Estado Marco Rubio sobre sanções à Rússia em apenas um segundo. Mas antes disso, eu queria rapidamente abordar a ajuda que outros países estão fornecendo à Ucrânia. Primeiramente, é importante destacar que foram prometidos até agora este ano 35 bilhões de euros para a defesa ucraniana. Os países da OTAN entendem que a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa, e é exatamente por isso que estão dispostos a pagar a conta. Nossa mensagem ressonante para ele e para o povo ucraniano é que a Ucrânia tem nosso apoio contínuo, incluindo mais de 35 bilhões de euros prometidos até agora este ano, com mais por vir. Nosso objetivo é manter a Ucrânia na luta hoje para que possa desfrutar de uma paz duradoura no futuro. Estamos ao lado da Ucrânia em sua busca pela paz e continuaremos a apoiar a Ucrânia em seu caminho irreversível para a adesão à OTAN. O governo britânico também anunciou uma ajuda de 70 milhões de libras para a Ucrânia, que foi levantada a partir dos juros sobre ativos russos apreendidos. Isso é algo com o qual Putin não está feliz. Essa ajuda será destinada a 350 mísseis de defesa aérea. De acordo com o Guardian, os mísseis serão implantados através dos sistemas Raven, fornecidos pelo Reino Unido, mais 5 dos quais estão a caminho da Ucrânia, totalizando 13. A Rússia, não a Ucrânia, deve pagar o preço pela guerra bárbara e ilegal de Putin. Portanto, é justo que usemos o produto dos ativos russos apreendidos para garantir que a Ucrânia tenha a defesa aérea de que precisa. MORAID também foi anunciado pela Holanda, que está doando cerca de 100 radares de detecção de drones para a Ucrânia, veículos para transporte de soldados feridos e, além disso, está investindo 80 milhões de euros em drones. Isso eleva o valor total deste pacote para aproximadamente 175 milhões de euros. Além disso, eles também assinaram um contrato com fabricantes de drones ucranianos para a produção de 600 mil drones, no valor total de cerca de 500 milhões de euros. Agora, é claro, Putin não estava feliz com tudo isso. Na verdade, ele estava preparando a propaganda para a televisão estatal russa muito antes do início da cúpula da OTAN. Ele estava dizendo ao mundo como a OTAN tem mentido para o mundo sobre a invasão russa na Europa. A Rússia não tem tais planos. Bem, eu quero provar para vocês como isso é apenas uma tática comum que Putin tem usado desde 1999.
Ele tem dito que não tem planos de fazer algo e depois ele faz. Mas, antes de entrarmos nisso, vamos ouvir a declaração que ele fez antes da cúpula da OTAN. A lenda de que a Rússia vai atacar a Europa, os países da OTAN, é a mentira mais incrível que eles estão tentando fazer. A população dos países da Europa Ocidental acredita. Entendemos que isso é um absurdo. Aqueles que dizem isso não acreditam nisso eles mesmos. Pelo menos um de vocês acredita que a Rússia está se preparando para atacar a OTAN. O que é isso? Você sabe que os países da OTAN estão agora gastando 1,4 trilhão de dólares em armas. Bem, Putin diz que não tem planos de invadir nenhum outro país na Europa, apenas a Ucrânia. Bem, adivinha o quê? De volta em 1999, ele estava dizendo a mesma coisa sobre a Ucrânia. Ele disse que não tem planos de invadir a Ucrânia, mas agora, se a história serve de prova, sabemos que ele estava apenas mentindo. Resposta que ele deu em 1999, onde ele está dizendo ao povo russo como a Crimeia faz parte da Ucrânia. E agora, Putin anexou ilegalmente a Crimeia. Qual é o nosso principal problema com a Ucrânia? Primeiramente, nós não queremos tomar a Crimeia. Isso é um absurdo completo. Se começarmos a tomar algo de alguém, então definitivamente algo será tirado de nós, ou perderemos algo. De qualquer forma, iniciar tal redistribuição dentro do território da antiga União Soviética levaria a consequências das quais talvez nunca nos recuperemos. Já existem 400 territórios disputados dentro da Federação Russa. 400. Eu quero que todos estejam cientes disso. Em segundo lugar, as questões do açúcar e do gás são assuntos separados. Em terceiro lugar, algumas coisas são debatíveis, mas me ouça. O principal problema, na minha opinião, é o pesado legado imperial da Rússia. Por algum motivo, todos pensam que a Rússia continua sendo um império. Mas agora peço que me ouça com atenção. As pessoas ainda veem a Rússia como um império e a tratam como tal, mas isso não é verdade há muito tempo. É aqui que é importante lembrar a todos que quando os ditadores dizem quem são, devemos acreditar neles. Vimos padrões nas declarações e no comportamento de Putin. Eles nem sempre se alinham, e isso vai continuar no futuro. Não devemos apenas ficar sentados e esperando pela paz. Existem apenas duas maneiras de ter paz: dissuasão ou rendição. Por fim, eu só quero mostrar rapidamente para vocês a declaração de Marco Rubio sobre as sanções à Rússia. É importante lembrar a todos que atualmente temos um projeto de lei de sanções muito forte no Senado, onde ainda está esperando para ser votado, mas tem o apoio de 75 senadores. Tem apoio bipartidário. E o projeto diz que qualquer país que esteja financiando esta guerra, que esteja financiando a invasão sem sentido que a Rússia começou, receberá uma tarifa de 500 aplicada a eles. Definitivamente, um projeto de lei muito forte, que irá atrás de países como China, Irã e Índia, que têm comprado petróleo russo e financiado a invasão sem sentido da Rússia. Então, vamos ouvir a declaração. O que mais a administração está fazendo neste momento para aumentar a pressão sobre a Rússia? Bem, eu não acho que o termo seja. Muitas pessoas gostam de falar sobre pressão na Rússia. Nossa percepção é de que os russos vão tentar alcançar no campo de batalha o que exigiram na mesa de negociações, que são certos territórios em suas linhas administrativas e coisas do tipo. Acreditamos que vai ser muito mais difícil para eles alcançarem isso do que eles pensam que será. A verdade é que só neste ano, desde janeiro, mais de 80 mil soldados russos foram mortos apenas desde janeiro. Acho que se você comparar isso com os números ucranianos, são muito menores. Então a taxa de mortalidade é muito ruim, mas Putin continua alimentando a máquina de guerra. Gostaríamos que este conflito terminasse. É sangrento, é destrutivo. É sem sentido. Mas mesmo assim, eles não mostraram disposição para avançar. Então vamos continuar a nos envolver. O presidente vai continuar a se envolver. Olha, o presidente, ele disse antes que poderia desistir. Bem, envolver no sentido de que é uma oportunidade para nós fazermos a diferença e levá-los à mesa. Nós vamos aproveitar. Ele quer ver essa guerra terminar. Muitas pessoas estão dizendo para impor mais sanções. Agora, o Congresso está trabalhando nisso. Sabe, Lindsey Graham tem um projeto de lei e outros, e isso pode acontecer. Sabe, nós conversamos com eles sobre como enquadrar isso, como estruturá-lo, porque, no final das contas, achamos que precisa ter flexibilidade suficiente para o presidente poder impor sanções. E nós não retiramos nenhuma das sanções que temos. Todas as sanções russas ainda estão em vigor. Acho que o que todos precisam lembrar, no entanto, é que no minuto em que impomos sanções à Rússia,
Se fizéssemos o que todos aqui querem que façamos, que é entrar e esmagá-los com mais sanções, provavelmente perderíamos nossa capacidade de falar com eles sobre o cessar-fogo. E então, quem está falando com eles? Porque eles não falam com mais ninguém na Europa. Eles não falam com mais ninguém no mundo que está do nosso lado nessa questão e vê isso da maneira que nós vemos. Então eu não acho que o presidente saberá o momento e o lugar certos em que ele pode ter que fazer isso. Ele disse que pode ter que fazer isso, mas se ele fizer, você está quase admitindo que isso não vai ser negociado tão cedo. Então ele quer dar todas as oportunidades para ter influência sobre a Federação Russa em direção a um cessar-fogo. E essa era a opção que ele está tentando preservar, porque é a opção da paz.